Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo com Marcos Cintra, que eu já vou chamar de pai do Imposto Único. Ele tem uma série de graduações, já foi vereador, já foi deputado federal, já foi secretário da Receita. Então, assim, esse bate-papo com ele é uma honra aqui pra gente receber o Marcos Cintra, que é vice da Soraya Tronic pela União Brasil e responsável pela proposta econômica da candidata. Seja muito bem-vindo, muito prazer recebê-lo aqui, viu? Obrigado, o prazer é meu, uma satisfação enorme poder conversar com você e todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu já queria começar perguntando para o senhor, primeiro, eu falei vice da Soraya Tronic, já interrompendo aqui o senhor para saber, é vice mesmo? O senhor renunciou, porque acabou saindo uma notícia nos últimos dias aí de que o senhor tinha renunciado, né? Que não estava mais concorrendo, renuncia à campanha como vice e essa renúncia teria como base a escassez de recursos para a candidatura. Continua, certo? Não, continuo, como disse, estou ao lado da senadora incondicionalmente, vou continuar evidente, jamais pensei em renunciar. O que houve foi um equívoco, um mal-entendido, porque de fato estamos tendo problemas, porque como qualquer campanha, há necessidade de se controlar muito gastos. Então eu cancelei alguns eventos em função de custos e isso chegou a notícia e foi interpretada como um cancelamento da minha campanha, uma renúncia. Mas isso já foi corrigido e estou, como eu disse, incondicionalmente ao lado da senadora e vamos continuar até o último dia trazendo essa mensagem ao país. E, independentemente do resultado, nós vamos cumprir a nossa missão até o final. Como é que começou essa missão ao lado da Soraya? Olha, em realidade, o União Brasil, que é um dos maiores partidos no país hoje, lançou a senadora Soraya assim meio tardiamente, né? E isso, quem sabe, tem até prejudicado um pouco o andamento da campanha. Durante um bom período, o partido se dedicou muito à construção da chamada terceira via, que é um nome que eu não gosto, é a única via, porque se a desgraça acontecer nesse país e tivermos a polarização que aparentemente vamos ter, né, as escolhas são muito pobres no conjunto. Então o partido se dedicou muito à construção dessa candidatura alternativa, não deu certo. O presidente do partido, o deputado Luciano Bivar, se manteve candidato durante praticamente 2 ou 3 meses, até o início do mês de agosto, quando ele foi chamado para concorrer a deputado em Pernambuco, né, que é o estado dele. Aí ele abriu mão da candidatura, a senadora Soraya foi convidada, ela estava sendo cogitada para ser o vice dele, e ela me convidou para fazer parte da chapa. Então foi uma candidatura lançada assim meio em cima da hora, mas estamos nessa campanha com a mesma vontade, com o mesmo ardor e, sobretudo, conversando com a sociedade brasileira, que é o papel de qualquer candidato, né? E isso é muito gratificante para nós. E com uma proposta que diz respeito a muitos brasileiros, principalmente nesse momento de cenário econômico difícil. A gente está falando do Imposto Único. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse imposto. A senadora Soraya, candidata, já esteve aqui com a gente também, pôde detalhar um pouco e falou, Marcos Cintra, o grande responsável, o pai do Imposto Único. O que significa esse Imposto Único? O imposto de renda permanece. Pois é, é importante dizer que nós acreditamos que a economia indo bem, o resto do país funciona bem, porque todas as atividades na área de educação, saúde, transporte, seja o que for, ela necessita um embasamento financeiro para que possam ser realizadas essas funções. Então nós concentramos muito o nosso programa no que nós chamamos a reforma mãe. A reforma mãe de tudo é a reforma tributária, porque ela permite dar mais solidez, uma situação melhor para o setor produtivo, gera empregos, reduz o preço das mercadorias, aumenta o potencial, a capacidade de compra do assalariado brasileiro e também dá estabilidade do ponto de vista da arrecadação ao governo. Então, o carro-chefe realmente da nossa campanha é o Imposto Único. E o que é isso? O Imposto Único é uma tentativa antiga. Isso aí é uma coisa que há 300 anos se discute na economia. Se não seria ótimo ter apenas um imposto, ao invés dessa proliferação de tributos que existe no país. Então a ideia surgiu e nós vamos dar o primeiro passo, que é o Imposto Único Federal, somente
reformando os tributos da União, e estados e municípios viriam na sequência posteriormente. A ideia é substituir todos os tributos existentes hoje a nível de governo federal por apenas um tributo sobre pagamentos, com alíquota de 1,26%, mas mantendo apenas o imposto de renda. Esse continua existindo porque é um imposto bom para dar mais progressividade ao sistema tributário, fazer com que quem tenha mais condições de pagar imposto, mais capacidade contributiva, efetivamente pague mais e alivie a massa da população. Então é um projeto que redistribui renda, simplifica brutalmente o sistema tributário, porque vai ser um tributo cobrado automaticamente em qualquer pagamento ou qualquer recebimento feito através do sistema bancário e financeiro nacional, e com isso nós eliminamos PIS, COFINS, IPI, IOF, CID, sobretudo e mais importante, as contribuições previdenciárias que oneram tanto o patrão quanto o empregado, que são as contribuições que vão de 20% para o empregador até 14% para o assalariado que tem isso descontado na fonte. Então é um projeto que é uma revolução tributária. Dá uma organizada, né? Não, ela simplifica, ela tira todos esses penduricalhos que foram se acumulando no sistema ao longo de séculos, né? Ainda mais no Brasil, e transformou o nosso sistema tributário numa das maiores extravagâncias, um dos sistemas mais esdrúxulos do mundo, caro e profundamente ineficiente. Então acreditamos que com a reforma tributária o setor produtivo vai ganhar, vai ter mais simplicidade, mais produtividade, o governo vai arrecadar bem, porque esse imposto universaliza a base tributária, todo mundo paga, não tem como fugir desse imposto, porque ele é cobrado automaticamente na hora de se fazer a compensação dos pagamentos. Então a economia informal vai pagar, o sonegador vai pagar, o crime organizado que está crescendo no país vai pagar também. Quer dizer, ele tem que ser combatido, mas que pelo menos contribua para o financiamento das atividades públicas. Então o imposto único é isso. Busca simplicidade extrema, desburocratização, acaba 100% com o litígio tributário, porque é um tributo que não exige fiscalização, não exige emissão de nota fiscal, é o pagamento que efetivamente dá a base dele. E com isso esperamos que o país possa dar um salto muito grande para frente, melhorando a competitividade da nossa produção e, sobretudo, vai aliviar hoje a condição da classe menos privilegiada no Brasil, que está com taxas de desemprego enormes e, em alguns segmentos, infelizmente, até passando uma coisa que nós não tínhamos no Brasil há muito tempo, que é a fome. Eu queria saber, em relação à reforma tributária, por que não andou, o que faltou para avançar nesses anos? Olha, é uma pergunta muito interessante, né? Em primeiro lugar, não podemos deixar de reconhecer que a ideia de um tributo sobre pagamento, sobre movimentação financeira, está muito antipatizado no Brasil por causa da CPMF, né? O que era para ser imposto único foi implementado no governo Fernando Henrique Cardoso, corretamente, legitimamente, como um imposto a mais, e não como um imposto para substituir outros impostos ruins. E isso criou muita rejeição desse tributo por parte da sociedade. O PED provisório, inclusive. Inclusive o PED provisório, que foi reiteradamente renovado. Eu mesmo, quando era deputado federal, votei contra essa forma de tributação, ainda que seja um ardoroso defensor dela como mecanismo, como técnica tributária. Só pegando um gancho, porque muita gente fala, esse imposto único vai ser a volta da CPMF. Então, se o pai do imposto único está falando que votou contra, a gente acompanhou como deputado federal, votou contra algumas vezes a volta da CPMF, então a proposta é um pouquinho diferente. Não tem dúvida. O argumento é esse. A CPMF era isso, ela veio como um imposto a mais. Ela, ao invés de ser o único, foi um a mais e, sobretudo, foi muito mal utilizada na medida em que, em uma das suas prorrogações, ela foi canalizada para o financiamento da saúde. Isso não aconteceu. Enfim, é um tributo que, do ponto de vista técnico, funcionou muito bem no Brasil durante 12 anos. Não houve sonegação, todo mundo pagou. Com uma alíquota desse tamanho, gerou uma arrecadação muito boa. Não houve
não há um único processo em andamento na justiça que diga respeito a esse imposto, quando qualquer outro imposto no Brasil são toneladas, são pilhas de processos em todos os tribunais, de execuções, cobranças, reclamações. Supremo Tribunal Federal tem que esclarecer uma série de coisas, porque o entendimento do sistema tributário é muito complexo. Com o imposto único acaba tudo isso. Então é um tributo que funcionou bem, mas foi mal usado. O Roberto Campos, uma vez, ele soltou uma frase que eu acho muito interessante, né? Ele disse: o imposto único tem qualidades que foram totalmente ignoradas quando ele foi usado como CPMF, né? E que seria, segundo Roberto Campos, como usar um florete de esgrima para cortar cana. É o que foi feito com o imposto. Mas ele vai voltar agora, se Deus quiser. Ele está crescendo como uma nova forma de tributação digital que se aplica ao mundo hoje digital, de ondas, enfim, de nuvens. É um imposto que não exige fiscalização física das mercadorias, coisa que acontece hoje, abrir um caminhão, ver o que tem de mercadoria, se é disso, daquilo, qual é o peso, nada disso. A tecnologia existe. Vai ajudar a evitar a sonegação. Vai tributar o pagamento desse produto sem eu precisar ver o que é, como ele se enquadra, enfim. É um projeto que está amadurecendo e agora nós temos uma oportunidade ímpar de discuti-lo abertamente, amplamente, reduzir esse preconceito contra o tributo e, quem sabe, implantá-lo em breve no Brasil. Agora, quando o senhor fazia parte da gestão Jair Bolsonaro na Fazenda, eu vi que houve discussões em relação a esse projeto, principalmente com o ministro Paulo Guedes, que parecia bastante alinhado com essa proposta. O que aconteceu nesse meio de caminho? Olha, realmente, eu, enquanto estive na Receita Federal, trabalhei nesse projeto, não com, digamos, a profundidade com que nós estamos tratando do tema agora na campanha, mas a ideia era iniciar um processo de desoneração da folha de salário, substituindo a contribuição patronal de 20% dos empregadores e a contribuição descontada dos trabalhadores, que vai de 7,5% a 14%, acabar com isso e criar no seu lugar um imposto sobre movimentação financeira. Isso estava sendo discutido dentro da Receita, isso estava sendo discutido com o próprio ministro, que via uma certa simpatia, chegou a dar declarações nesse respeito, mas infelizmente o presidente da República não entendeu o projeto, não fez questão de entender também, apesar dos meus esforços de tentar esclarecer de que não é a CPMF, é completamente diferente da CPMF, que ele, como líder do país, se entendesse o projeto e comunicasse bem, isso absolutamente venceria qualquer disputa e qualquer desentendimento, mas ele preferiu ler as manchetes dos jornais que diziam: é a volta da CPMF. Que não é a antítese da CPMF que nós estamos propondo. Mas foi difícil convencê-lo e foi o que acabou levando à minha exoneração.